E como já foi falado no começo do programa, a gente está falando sobre saudade. Quem é que não tem saudade? Mas vamos fazer o seguinte, agora nós temos um papo muito interessante com o Dr. Caio Brusaca, que vai falar hoje com a gente sobre mapeamento genético. Sabe o que é isso? Não sabe? Calma que ele vai te explicar tudo. Boa tarde, Dr. Caio. Oi, Renato, mais uma vez, obrigado pelo convite. É sempre uma honra estar aqui na Rede Mais Rede Mais Família para falar sobre testes genéticos e falar sobre genética. É isso aí. Dr. Caio, bom, vamos lá. Por que eu devo fazer um mapeamento genético? Assim, existem várias situações onde a pessoa ela tem necessidade de fazer um tipo de teste desse. Sim. Por exemplo, se eu tenho uma criança ou tive um filho com autismo, é muito importante fazer esse tipo de teste para tentar descobrir a causa ou motivo do porquê ele tem autismo. Assim como, por exemplo, casais que tiveram perdas gestacionais ou mesmo não conseguem engravidar, existem exames genéticos específicos para essa população. E claro, o câncer. O câncer, como todo mundo sabe, é uma doença genética, mas nem sempre é hereditária. Mas existem algumas situações específicas no câncer que a gente precisa do mapeamento genético. E esse mapeamento genético, ele é sempre feito antes da mãe gerar o filho ou ele pode ser feito depois? Como é que é feito isso? Fala um pouquinho A gente consegue fazer uma série de testes genéticos para cada finalidade. Por exemplo, se o casal acabou de casar, eles desejam ter filhos, a gente pode fazer um exame que nós chamamos de cariótipo, que ele é feito antes do casal engravidar, para antes de engravidar, sim. para tentar prevenir o que a gente chama de malformação congênita, ou seja, uma síndrome genética. Que legal. Assim como existem hoje o que a gente chama de teste genético de compatibilidade de casais. A compatibilidade não é compatibilidade no sentido de ser se o casal vai ser feliz ou não, é mais voltado no sentido de prevenir uma síndrome genética no filho. Por exemplo, casais de primos. A gente sabe que casais de primos têm mais chance de ter um filho com problema, Renato. Mas aqui que tá... Isso é verídico mesmo? Sim, é verídico. Esse risco ele é aumentado. Claro que a gente utiliza do aconselhamento genético, a consulta do médico geneticista, para tentar melhorar ou minimizar esse risco, somado com alguns exames, como o teste de compatibilidade de casais, onde a gente realmente faz um mapeamento genético dos dois, tanto do marido quanto da esposa, e a gente compara aquela informação genética para saber se eles têm mutações em comum. Entendi. Então, vamos lá, só recapitulando, o mapeamento genético, ele pode ser feito, por exemplo, a pessoa acabou de casar, aquele casal maravilhoso, casou, aquela lua de mel tremenda, vamos fazer o mapeamento. Nesse mapeamento, ele já consegue ter uma noção como é que vai ser o seu futuro filho, é isso? Exatamente, a ideia é exatamente essa. O que a gente chama de aconselhamento genético, né? Pré-concepção, ou seja, antes de começar a tentar engravidar, nosso maior objetivo é prevenir uma síndrome genética. Sim. E nesse momento, a gente até coloca como exame pré-nupcial o mapeamento genético. É muito interessante isso, porque muitas das vezes os casais eles têm um filho com uma síndrome genética, aí a gente começa a investigação pela criança que tem a síndrome genética, mas a gente descobre durante essa investigação que poderia ter sido feita uma coisa antes da criança nascer. E esse que é o ponto. Ou seja, a gente consegue fazer o exame antes da gravidez, na gravidez. E depois que a criança nasce. Na gravidez, a gente chama de amniocentese, que é um exame que a gente tira o líquido amniótico, que é aquele líquido que o bebezinho fica dentro lá do útero da mãe, e aí faz um teste genético com aquele material. E com a amniocentese, a gente consegue também fechar um diagnóstico ainda na gravidez. Assim como outro exame que hoje está cada vez mais sendo utilizado, que é o NIPT. O NIPT é o teste genético pré-natal não invasivo. Ele com sangue da mãe, eu consigo extrair o DNA do bebê e fazer um teste genético naquele material. Uau! Incrível isso, hein? Doutor, agora não chega a ser nenhuma pergunta, uma curiosidade. Nós estamos falando aqui sobre a síndrome. Quando os pais fazem, por exemplo, casou, depois de 3 meses casados, vão fazer lá os testes, o mapeamento genético, e descobrem que tem uma síndrome. Eles podem fazer esse tipo de tratamento para que daqui a, vamos botar aí, 6 meses, voltam a fazer um novo mapeamento genético e constar que não tem nada, que futuramente vai ser tudo correr bem? Infelizmente não é assim que funciona. Por quê? Não, né? O nosso material genético,
é a tua constituição genética. Ou seja, uma vez que você realiza ele, não tem como mudar. Mas a gente consegue oferecer o que a gente chama de riscos reprodutivos, ou seja, falar, por exemplo, que um casal, ele tem, por exemplo, 25% de chance de ter um filho com fenilcetonúria, por exemplo, que é uma doença do teste do pezinho, para ser mais fácil de explicar. E a partir daí, o casal ele vai poder tomar a decisão de ter ou não ter filhos. É muito interessante isso. Por exemplo, a síndrome de Down tem muita relação com a idade da mulher. Quanto mais velha a mulher é no momento da concepção, maior a chance de ter um filho com síndrome de Down. Sim. Sério, doutor? Sim, esse risco eu gosto sempre de ilustrar falando, Renato, algumas situações. Por exemplo, 35 anos é a idade de corte. Todas as vezes quando você procura alguma coisa sobre síndrome de Down, eles vão falar sobre 35 anos. E a chance de ter um filho com síndrome de Down aos 35 anos é 1 para 300. Entendi. Ou seja, a cada 300 nascimentos de mulheres com 35 anos, um tem síndrome de Down. Já, se a gente falar ainda sobre idade, 28 anos é 1 para 3 mil. Vê que diminuiu. Diminuiu. E 40 anos é 1 para 80. E aos 45 anos vai para 1 para 30, ou seja, de 28 para 35 multiplica por 10, de 35 para 45 multiplica por 10 novamente. Então de 1 para 300 vai para 1 para 30, ou seja, esse risco ali aumenta. Mas, mesmo assim, uma mulher de 45 anos tem 29 possibilidades de não acontecer nada. Isso. Calma, minhas amigas, pelo amor de Deus, não fiquem. Tudo bem que nós temos aqui o Dr. Caio, que ele já esteve conosco aqui, ele é fenomenal, um doutor maravilhoso, bem estudioso, estudado, né? Ele estudou isso e não fica desesperado. Ai, doutor Caio, pelo amor de Deus, Renato, eu só tenho 35, eu tenho 38, eu não sou mãe, nem casei ainda. Calma, não fica desesperada, que Deus é a solução. E a gente não quer que você venha ficar desesperada mediante essas estatísticas. Fica tranquila, não é isso, doutor? Exatamente. Esses riscos, eles são conversados durante o que a gente chama de aconselhamento genético, que é a consulta do médico geneticista. E, voltando à história do mapeamento genético, ele serve exatamente para a gente poder dar mais precisão nesse valor. Entendeu? Quando a gente fala em medicina de precisão, que hoje está cada vez mais em voga, o que é usar um teste genético para poder direcionar, por exemplo, um casal a ter ou não ter filhos, ou direcionar uma criança de fechar um diagnóstico etiológico de autismo, por exemplo. A gente tem um arsenal tecnológico absurdo na nossa mão. Lembra-se que o Projeto Genoma foi de 2001. A gente está 20 anos depois do Projeto Genoma. Esses 20 anos, o que antes era mera ficção científica, hoje é nosso dia a dia. Uau. A mesma coisa a questão desses riscos. A gente fala muito sobre riscos reprodutivos, chance de ter um filho com problema, mas o nosso objetivo não é dizer assim, não tenha filhos, não é isso. É dar subsídios para você e o seu marido ter mais, como é que eu posso dizer, ter mais decisão na hora de decidir entre ter ou não ter filhos. Ou seja, você, mulher que deseja ter filhos, converse com seu marido sobre a necessidade de fazer um teste desse e principalmente procurar um médico geneticista. Porque até então, às vezes, ela fica até com medo. Poxa, tô sabendo agora como que é o mapeamento genético, eu fico com medo de receber algum laudo que futuramente meu filho possa vir a ter isso, vir a ter aquilo. Calma, pessoal, não fique desesperado. É bom sim a gente estar sempre avançando, a tecnologia está avançando, graças a Deus, novas medicações vindo aí sobre a face da Terra e não vamos nos desesperar antecipadamente. Doutor Caio aqui está explicando para a gente e dando todas as dicas que vocês podem fazer o teste sem ficar desesperado. Eu gostaria que você falasse aqui para o pessoal de casa, doutor, quais são os tipos de testes genéticos? Existem vários tipos de testes genéticos. Um acaba sendo mais abrangente que o outro e olhando coisas complementares. Sim. O exame genético mais comum que a gente solicita, Renato, é o cariótipo com banda G. Esse exame é um exame de sangue que a gente faz ou com uma criança ou com um casal que deseja ter filhos, e ele tem como objetivo olhar nossos cromossomos, que é nosso material genético, de uma forma muito ampla. Eu gosto sempre de falar, é como se fosse uma vista de um avião sobre uma cidade.
Ou seja, eu estou olhando lá os nossos 46 cromossomos, XY para homens, XX para mulheres. Daí que vem essa história de XY e XX. É exatamente desse exame. E a gente consegue ver, por exemplo, uma translocação equilibrada em do casal. E com isso eu posso prevenir que aquele casal tenha um filho com problema. Um tipo de alteração que com exame relativamente simples, porque é só um exame de sangue. Só que, claro, ele é muito demorado, ele demora 20 a 45 dias para ficar pronto. O exame de genética, dia de regra, demora bastante. E é um exame que a gente rotineiramente está realizando. É o mais básico de genética. Existem alguns exames um pouco mais sofisticados e eles têm algumas indicações. Por exemplo, quando a gente fala em transtorno do espectro autista ou até mesmo deficiência intelectual, atraso de desenvolvimento, crianças que estão demorando para andar, demorando para falar, a gente sempre tem que aprofundar essa avaliação que a gente chama de citogenética. O segundo exame, que já é em inglês, chama-se Array-CGH. Os arrays é como se fosse esse mesmo exame cariótipo, só que de uma forma mais ampla. Ele é 1000 vezes melhor a resolução. Esse exame ele avalia condições, por exemplo, que o cariótipo convencional não olha. Síndrome de George é um exemplo. E ele complementa o primeiro exame, que é o cariótipo. Existem exames que eu digo que é como se fosse exames helicóptero águia, que só olha uma coisa. Por exemplo, pesquisa da síndrome do X frágil, só olha a síndrome do X frágil. Pesquisa da síndrome de Prader-Willi-Angelman, só olha Prader-Willi-Angelman. Então, como ainda nesse cenário de aviões e helicópteros, o array seria um teco-teco, já o X frágil e esses outros seria como se fosse helicóptero águia, só olha uma condição específica. E hoje, realmente, o mapeamento genético propriamente dito é o sequenciamento completo do exoma. E os painéis genéticos, onde a gente vai realmente mapear, dentro letra por letra, o nosso DNA. Esse tipo de teste, eles são testes que são mais restritos, ou seja, ele tem um custo também muito mais elevado. Elevado, né? E a gente utiliza em certas situações. Por exemplo, no diagnóstico do autismo, os painéis, o painel que a gente mais utiliza é o painel para câncer hereditário. Voltando à história do câncer que eu falei mais cedo. Mulheres que tiveram câncer de mama com 35 anos, 30 anos, câncer de mama triplo negativo, ou que tem um monte de gente com câncer na família, vão realizar esse tipo de teste. Ou seja, para essas pessoas não adianta fazer um cariótipo. Tem que fazer um teste direcionado, entre aspas, helicóptero águia. Aí a gente pede o painel para câncer. Entendi. Para quem está nos assistindo agora, tem uma vontade, doutor, de chegar lá até a sua pessoa e fazer um mapeamento genético. Como que é? Vamos lá. Chegou aqui o casal, sentou, você está aí na sua mesa. Como que é a abordagem? Como que é a fala? Que tipo de procedimento que é feito depois da conversa que você tem com esse casal? Como é que é feito esse mapeamento genético? Vamos lá. Antes de tudo, a gente sempre divide no que a gente chama de aconselhamento genético pré-teste, ou seja, antes do exame e depois do exame, que é o pós-teste. O pré-teste é uma consulta médica, basicamente como uma consulta com um neurologista ou mesmo com um pediatra, com um neuropediatra. Onde a gente vai pegar todo o histórico daquela pessoa, ou pensando na parte reprodutiva como se fosse uma consulta com um ginecologista, onde a gente vai pegar toda a parte reprodutiva daquele casal, o histórico de gravidezes, o histórico de como foi aquela gestação, de como foi a evolução da criança, o desenvolvimento dela. Aqui, o nosso... No caso da pessoa em si. Isso, da pessoa em si. Entendi. Por quê? Porque às vezes o que acontece é que... Vou voltar para a parte do autismo para ser fácil. Só uma observação, doutor. Há casos também da própria pessoa que está ali sendo abordada pela sua pessoa e você fala assim, para ela dar uma retrospectiva da vida dela dar um branco e fazer assim, doutor, não me lembro, não me recordo. Se for ter que perguntar aos pais, muito menos os pais. E aí, como é que faz nesse caso? Aí é o seguinte, a gente tem que tentar buscar o máximo de informações possíveis. Por exemplo, eu estava falando da questão do autismo. A mãe está na nossa frente. Muitas das vezes a mãe é muito mais informativa do que o pai, porque a mãe que teve a gravidez, a mãe que acompanha o dia a dia da criança, a mãe que acompanha o desenvolvimento da criança, e às vezes quando é o pai que vem na consulta, a metade da consulta está perdida. É isso. É mais ou menos nessa mesma linha. Entendi. Ou, por exemplo, quando a gente está falando de pessoas que
Então, nessa parte reprodutiva. Quando foi que você menstruou pela primeira vez? Uma informação simples que muitas mulheres não lembram mais, entendeu? Ou quando foi a data da sua última menstruação, para saber como que está o ciclo menstrual da mulher. Ou seja, a gente vai fazer essas perguntas e a gente acaba tendo que suprir algumas perguntas com outros artifícios, principalmente com exames complementares. Que aqui... Para poder entrar no denominador, né? Exatamente. Quando eu estava falando, Renato, sobre o mapeamento genético, esses são só uma parte dos exames que a gente utiliza. A gente utiliza os outros exames que os outros médicos também usam, exames hormonais, exames de imagem, neuroimagem. A gente também utiliza outros tipos de exames. Isso tem que deixar bem claro. Existem os exames genéticos, mas também tem os exames comuns, entre aspas. E esses exames comuns, eles não podem deixar de ser negligenciados. A gente faz realmente um estudo daquele casal. Por isso que é atendimento do casal. Às vezes, o atendimento começa com a criança, mas às vezes precisa dos pais também. Às vezes precisa dos avós. E aí, a gente diz que o médico geneticista, ele também é o médico da família. Mais do que o médico daquela pessoa. Quando a gente fala no câncer, começa com uma pessoa. Eu tive câncer de mama com 35 anos. Beleza. Se o seu exame genético vier alterado, todos da sua família tem que vir. Aí eu vou ter que pegar seus irmãos, seus pais, seus tios, seus primos. Eu me lembro que, eu gosto sempre de contar essa situação, que eu comecei um atendimento de câncer com uma pessoa e cheguei a botar 10 pessoas numa sala. Uau! Por quê? Porque realmente é isso. Começa com um, aí depois veio mais 3, depois veio mais 5, depois no final 10 pessoas na sala para ouvir. A importância de realizar o teste genético, o que aquele teste genético vai mudar na vida da pessoa e o que a gente pode fazer com aquele resultado. Por exemplo, lembrando a história da Angelina Jolie, tirar as mamas, tirar os ovários antes da pessoa ter câncer. Isso é medicina de precisão. Isso a gente poder realmente prevenir e diminuir o risco de uma pessoa ter câncer, por exemplo. Ou, naquela outra situação que a gente está falando muito de casais, minimizar a chance daquele casal ter uma perda gestacional, ter o seu bebê e esse bebê ser o mais saudável possível. Entendi. Doutor, e há casos das pessoas terem um pouco de temor e medo de fazerem o mapeamento genético pelo simples fato, exemplo, eu tenho medo de fazer o mapeamento genético porque possa vir a ser algo hereditário, que aconteça, como você falou aí, de avô, de bisavô, de lá de trás, e possa infringir e cair também no meu filho, e assim sucessivamente. Você já pegou algum tipo de caso desse jeito, assim? Sim, claro, já, né? Com certeza. As pessoas terem medo de fazer o mapeamento genético, por exemplo, se meu bisavô teve câncer, meu avô também teve, eu tô com medo e assim possa vir a passar. E aí, como resolver isso e como ajudar a pessoa a tirar isso da cabeça? Assim, vamos lá. O aconselhamento genético, ele segue os preceitos do que a gente chama de bioética. A bioética, existe os princípios que regem a bioética. A primeira questão é, aquele exame tem que fazer o bem. Por exemplo, para aquele casal, saber que eu tenho um risco aumentado para ter uma doença, isso é muito, muito, muito importante. Sim. Então, ele está fazendo o bem. Mas ele também não pode fazer o mal. O que é fazer o mal? Por exemplo, eu não vou pedir um painel de câncer para uma criança que é recém-nascida. Sim, claro. Até porque essa criança, se ela um dia vier a ter câncer, falando nos cânceres hereditários, não leucemia, não esses cânceres da infância, só vai ser depois dos 20. Ok. Ou seja, a gente vai esperar a pessoa ser maior de idade, porque é o terceiro princípio, que é exatamente a autonomia. O que é autonomia? A pessoa tem que ela tem que poder decidir sobre si mesma. O que é decidir sobre si mesma? Ela pode dizer assim, não, eu realmente quero fazer o exame e eu tenho autoridade sobre mim mesmo para poder decidir fazer esse exame, que é a história de ser maior de idade. Nos exames de câncer, principalmente, isso é muito importante. E, por fim, eu tenho que falar sobre justiça ou equidade. O que é isso? Nada mais é do que o exame, ele tem que ser bem indicado, tem que ser justo.
que é aquela situação que a gente fala. A gente tem que tratar as pessoas diferentes, de modo diferente, para um dia elas vierem a ser iguais. O princípio da equidade, que está até no princípio do SUS, está na nossa Constituição. Entendi. Que é diferente da igualdade. Aqui, a partir do momento que aquela pessoa ela tem algum problema de saúde, eu tenho que equipará-la para ela comparar com uma pessoa, entre aspas, saudável. Ou seja, eu tenho que oferecer o teste, e o teste ele tem que ser bem indicado. Ou seja, esses são os 4 princípios. Se a pessoa entende essas situações e ela disse assim, eu não quero fazer o teste, eu tenho que dizer não. Ó, é o seguinte, a nossa parte a gente fez, ó, a gente falou para que o exame serve, o que vai mudar a sua vida. Mas se você mesmo assim não quer saber, porque ela pode ter o direito de não saber disso, fica a seu critério, mas nossas portas estão sempre abertas. Eu gosto sempre de ilustrar esse caso, que eu tive um paciente que ele tinha 19 anos. A mãe dele tinha 35 anos e tinha câncer de mama e tinha o teste de BRCA1 alterado. E ele tinha 50% de chance de ter alteração do gene BRCA1. Eu ofereci para ele o exame. Ele disse assim, olha, eu não quero saber porque eu já tenho que cuidar da minha mãe, porque ele cuidava da mãe dele. E hoje, essa informação para mim, até porque eu sou homem, assim, câncer de mama em homem, mesmo quem tem a mutação ainda é raro, não vai mudar muito a minha vida. No máximo vai me dar mais neura. Que é exatamente o que você está falando. No máximo vai me dar mais neuro. Então, hoje, com 19 anos, eu não tenho interesse de fazer esse tipo de teste. Aí eu disse assim, não, tudo bem. A gente não realiza o teste, mas você tem que voltar pelo menos de uma vez por ano para a gente fazer exames de rotina para prevenção de câncer. Entendi. Doutor Caio, muito obrigado, doutor. Nossa, eu estou sendo aqui bem alimentado com todas essas informações. Eu creio que o pessoal de casa também. E eu gostaria de pedir que você deixasse o pessoal de casa aí, telefone de contato, suas redes sociais. Fique à vontade. Assim, quem tiver interesse em procurar um médico geneticista ou mesmo realizar o aconselhamento genético e realizar os exames que são os mapeamentos genéticos, pode me seguir no Instagram, @dr.caiobrusaca. Também tem meu site, brusaca.com, e também tem meu canal no YouTube, Dr. Caio Brusaca, onde você tem muito conteúdo voltado para genética, onde eu tiro todas as suas dúvidas. Pode mandar direct, porque o mais importante de tudo é poder auxiliar vocês na decisão de ter ou não ter filhos, na decisão de realizar ou não um teste genético e principalmente prevenir uma síndrome genética. Muito obrigado, Renato, mais uma vez aqui pelo convite. É sempre uma honra estar aqui com você. Obrigado, doutor Caio. Obrigado pelo carinho, tá?